Bom, boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Pessoal que está nos assistindo pela internet também. Bom, vamos aos nossos recados. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, né? Que é para poder não atrapalhar muito a palestra, né? Desconcentrar o palestrante, né? E vamos então relembrar, né? Que o nosso salão, né? Está em reforma. Mais uma vez vamos falar aqui que o nosso salão está em reforma, né? Está na fase do finalmente, né? Mas esse finalmente aí também demanda dinheiro, né? Então, quem puder, por favor, auxiliar a gente, ajudar ao máximo, né? Para que a gente possa aí finalizar. Está quase no fim, né? E nós vamos reinaugurá-lo, né? Agora, já bem bonitinho, né? Quem já esteve lá já viu como é que está bem bonito lá o nosso salão. E convidamos a todos, venham, que nós vamos reinaugurar no dia 2 de maio, terça-feira. Nós vamos reinaugurar nosso salão. Muito bem, dia 2 de maio, terça-feira, às 8 horas da noite, reinauguração do salão. Mas nós temos reuniões também às quintas-feiras, né? Então nós vamos fazer uma segunda reinauguração na quinta-feira, dia 4 de maio. Então estão todos convidados também. Eu sei que tem muita gente que não pode vir à noite, não consegue, tem alguns afazeres. Então nós temos a reunião como essa aos sábados à tarde. Então no dia 6 de maio, às 18 horas, nós vamos fazer a terceira reinauguração do nosso salão, ok? Então, nós vamos deixar tudo preparadinho, vamos ver se a gente consegue umas bolachinhas, um chazinho para a gente bater um papinho aqui, né? Ver como é que ficou o salão. Quem puder vir, venha que vai ser bacana. Quem não puder vir, me avisa que a gente manda o Uber buscar, né? A gente dá um jeito, né? Enfim, esse seria então os recados dessa noite, né? E hoje nós teremos o nosso irmão Estevão, que vai fazer a palestra. E antes de fazer a palestra, já vamos envolvê-lo com nossas vibrações positivas, né? Mas antes de tudo, vamos à leitura da nossa psicografia. A psicografia dessa noite foi recebida em nossa casa também no dia 28 de janeiro de 2023, desse ano ainda, né? Que diz o seguinte: perispírito ferido. Então diz assim: não tinha conhecimento, enquanto estava no corpo, que os vícios cultivavam, também seriam percebidos e sentidos após ter desencarnado. E quanto essas percepções são sentidas com maior ou menor consequência, dependendo do local que nos encontramos. Digo isso, pois, enquanto estava no corpo, o vício de fumar por anos não tinha me causado tanto mal aparente, e entendia que, por não ser outras substâncias, apenas após a minha idade avançada, sentiria algo. Realmente isso ocorreu. Já foi com a idade avançada, fui acometida por um câncer nos pulmões, e na garganta e na língua. Foram muitos anos de muito sofrimento, e rogava para ser recolhido por Deus, para parar com as dores e conseguir respirar com mais facilidade. Após minha partida do corpo, fiquei em um local em que me lembrava um hospital em campo de guerra. Eram macas que ficavam embaixo de um grande toldo branco, e percebia que,
ao meu redor existiam outras pessoas que tinham um envoltório escuro, igual eu estava. Mas estávamos acompanhados de cuidadores que nos emanavam uma luz que nos ajudavam a nos sentir melhores. Esses outros pacientes contavam que, diferente de mim, não estavam ali por conta do fumo, mas por conta do álcool, pelo excesso de comida, de remédios, e até mesmo pelo vício de julgar a vida alheia, pelo orgulho, por jogos de azar e demais vícios. Eram tantas histórias que nem consigo me lembrar de todas. O que me deixava muito curioso é que parecíamos que tínhamos uma marca em nós. Cada um no local tinha abusado com o vício, se posso assim dizer. Com o tempo, nos explicaram que permanecíamos naquele local até que conseguíssemos reduzir as feridas que estavam marcadas em nosso perispírito e que necessitávamos de um longo caminhar. No corpo, sentimos males da matéria, porém ainda não conseguimos enxergar que antes da matéria sentir o mal, o nosso espírito e nosso campo energético já foi ferido e que quando sentimos no corpo é o que ficou tatuado no espírito e acompanhará quando retornarmos para o plano espiritual. Aquilo que abusamos talvez seja curado em uma próxima existência, com a lição de não termos mais 100% da capacidade que tínhamos antes. Meus irmãos, como eu aprendi, Deus nos dará oportunidade da recuperação em conjunto com a lição, mas que possamos ter a consciência antes de nos ferirmos tão profundamente, pois aprender com o amor é muito mais evolutivo do que sempre insistimos em aprender com a dor. Obrigado por esta ajuda que tive hoje, de ser recebido nesta casa para iniciar uma nova etapa em meu tratamento e ainda conseguir contar minha vida para vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos fazer uma pequena oração envolvendo o nosso irmão Estevão, que já nos preparou as lições dessa noite. E vamos pedir a Jesus que nos dê o discernimento para que possamos então sermos envolvidos com seu amor, Senhor Jesus, para aprendermos ainda mais. Que as tuas bênçãos possam se fazer presente, envolvendo cada um de nós, abrindo nossos ouvidos, e que teu amor, teu carinho, Mestre, permaneça conosco durante esta tarefa. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, aqui presentes, os que estão assistindo à distância, os que vão assistir no futuro. Primeiramente, não canso de repetir e agradecer mais uma vez a oportunidade da casa de fazer esse convite para fazer essa preleção hoje à noite. Para a gente é sempre importante, até mesmo para nos forçar a continuar o estudo da doutrina, né? O tema que a gente vai tratar desta noite é lei de destruição. A sugestão surgiu a partir de um vídeo que eu assisti de um colega que compartilhou no Instagram, e eu gostaria de comentar com vocês. Mais ou menos o seguinte, hipoteticamente, tá? Se eu disser para vocês, para cada um de vocês, que eu vou dar R$1 milhão, vocês vão ganhar R$1 milhão agora, o que vocês vão me dizer?
Obrigado, né? Muito obrigado, aceito sim, né? Mas e se eu disser que o preço para vocês receberem esse 1 milhão é que vocês não irão acordar amanhã? A vida de vocês vai se encerrar. Aí vocês vão falar o quê? Não, muito obrigado. Porque, instintivamente, a gente sabe que o nosso tempo vale mais. Ou seja, acordar amanhã, de manhã, vale mais do que R$1 milhão. E a moral da história desse vídeo era, bom, se você me agradeceria por receber R$1 milhão agora, por que você não vai agradecer amanhã por acordar? Se acordar vale mais do que R$1 milhão. Então era nesse sentido que era a lição ali naquele vídeo. E disso acabou que a gente assiste um negócio e vai refletindo sobre o assunto, acabou chegando até a lei de destruição. Mas como que chegou? Primeiramente, a gente sabe instintivamente que o nosso tempo, a nossa vida, ela é valiosa. Isso está dentro de nós. E essa relação com o tempo, a nossa relação com o tempo, ela sempre foi conflituosa. Quanto mais primitivos ou mais materialista nós somos, mais conflituosa ela é. Então, voltando lá no tempo, quando nós ainda atribuíamos os fenômenos da natureza aos deuses, então ali na época da mitologia, um dos titãs da mitologia grega era Cronos, era o deus do tempo, então daí que vem o cronômetro. E Cronos, ele era conhecido por ser aquele deus impiedoso, o deus que devorava os próprios filhos. Então Cronos tinha os filhos e ele mesmo devorava os filhos. Até que Zeus, que virou o deus dos deuses, era filho de Cronos e conseguiu vencer Cronos, conseguiu de alguma forma enganar o tempo, e ele venceu o tempo, então ele se tornou o deus dos deuses. Então, esse sempre foi, de certa forma, o sonho do homem, vencer o tempo, porque o tempo ele é realmente aquele que vem e tira tudo que a gente tem, que nos é caro. Os nossos entes queridos, eles são levados de alguma forma pelo tempo. Os nossos patrimônios que nós adquirimos aqui, a nossa juventude, ela é levada pelo tempo, e a gente dá valor para a nossa juventude. Então, de certa forma, o tempo sempre foi realmente algo que nos causou angústia. Depois, os alquimistas, eles tentavam descobrir o elixir da vida, que era algum medicamento que você ia tomar e ia conseguir sobreviver ao tempo, nós nos tornaríamos imortais. Mas esse entendimento ele é sempre focado na vida da matéria, na vida enquanto nós estamos aqui. E como que isso se alia, de certa forma, essa necessidade, essa luta contra o tempo, ela se alia com relação ao Espiritismo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 5 do livro 3º, que são as leis morais, a gente tem a lei de conservação. Como todas as leis, Kardec sempre inicia perguntando se determinada coisa é uma lei da natureza. Então ele inicia no 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? E a resposta é, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, e em outros é racional. Então, isso está no nosso instinto, essa necessidade, essa vontade de sobreviver. E aí a pergunta seguinte também, ela segue um padrão com relação às outras leis morais, que com que fim que Deus nos concedeu esse instinto de sobrevivência? Por que nós nascemos com esse instinto de sobrevivência? E a resposta foi, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, a vida, a necessidade da vida, ela nos é dada a Deus pelos desígnios dele. Ele quer que nós vivamos. E, além disso, nós precisamos viver, nós precisamos estar aqui para que nós nos aperfeiçoemos. Então, disso a gente entende, bom, é uma lei divina, então
nós temos que seguir ela para a nossa própria felicidade. É uma lei de Deus, o alinhamento da nossa vontade, a lei de Deus vai nos fazer felizes, então nós temos que tentar sempre prolongar ao máximo possível a nossa vida aqui. Mas vamos imaginar como é que seria uma vida em que o nosso corpo não perecesse, nós não morremos de velhice, digamos assim, o tempo não vai de alguma forma perecer o nosso corpo. Como que ela seria? De alguma forma nós ainda poderíamos morrer de acidente. Então imagino que seria uma vida aqui, uma vida sem fim, sem uma perspectiva de fim, em que eventualmente alguns dos nossos entes queridos acabassem desencarnando e nós tivéssemos que permanecer aqui indefinidamente, lutando para sobreviver indefinidamente. Outra situação, eu nasci homem, eu sou pai e tudo mais. Imagina se eu tivesse que viver essa vida como um homem, como um pai, indefinidamente. Não, a gente precisa, de alguma forma, passar pelas experiências da vida. Hoje eu estou como um homem, mas eu preciso, de alguma forma, em algum momento, ou eu já vivi, e provavelmente eu vou viver futuramente, uma existência enquanto uma mulher. Hoje eu tenho uma condição financeira, futuramente eu posso ter que passar pela prova de uma outra situação financeira. Hoje eu tenho um nível de inteligência, no futuro eu posso ter que passar por uma prova de nascer com um outro nível de inteligência. Então é nessas experiências que o nosso espírito vai crescendo. Então a lei de conservação, ela precisa de alguma forma de um equilíbrio. Porque se nós só tivéssemos a lei de conservação, a começar que o mundo já estaria superlotado, né? Todo mundo que fosse nascendo desde o início, a maior parte estaria vivo ainda, então já não caberia mais espíritos aqui. Então, como que a lei divina ela vai se equilibrar nesse sentido? A partir da lei de destruição. A lei de destruição, no Livro dos Espíritos, ela vem na sequência da lei de conservação, não é à toa. Allan Kardec sempre organizou os espíritos, instruído pelos espíritos, mas organizou dessa forma e ela é uma forma didática. Mais uma vez, começa perguntando, a destruição, isso no capítulo 6, pergunta 728, a destruição é uma lei da natureza? A resposta foi, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição nada mais é do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, quando a gente fala a destruição, os espíritos já vêm e falam, olha, o que você chama de destruição sob a sua ótica material aí na Terra, na verdade não passa nada, não é nada mais do que uma transformação. A gente pensa sempre na lei de destruição como um aniquilamento, né? E não é isso. A lei de destruição, na verdade, ela é uma lei de transformação, uma lei de renovação e que ela serve, mais uma vez, para o nosso próprio melhoramento, para a nossa própria felicidade. A sequência dessa pergunta, 728A, assim como foi feita na lei de conservação, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E a resposta foi, as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. É a mesma resposta da pergunta relacionada à lei de conservação. É sempre pela vontade de Deus. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. Então aqui você vê que ele está falando da questão da destruição material. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, como eu falei, se todos nós vivêssemos para sempre, de alguma forma nós nem poderíamos nos reproduzir, não iria caber mais espíritos novos encarnados aqui no planeta, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Então, desse modo é que a lei de conservação que está dentro de nós e que nos impele a atuar ativamente, então nós ativamente buscamos meios de conservação, buscamos meios de sobrevivência. Existe a lei de destruição e que ela exige um comportamento passivo nosso. A lei de destruição, é algo que nós devemos nos submeter, mas sem uma atuação ativa, porque nós não vamos nunca conseguir frear a morte. A morte, o desencarne, é algo que sujeitou todos os seres, inclusive o mais perfeito dos seres que já esteve aqui na Terra, também se submeteu à lei de destruição, também morreu. Então,
requer o quê? Uma obediência, uma aceitação dessa lei de Deus. Então, a destruição, repetindo, então a destruição que a gente fala na lei de destruição não é a destruição material, mas sim a transformação espiritual. E aí, onde que, tendo esses dois polos, o que a gente tem que buscar? Como tudo no Espiritismo, é o caminho do meio. É saber ponderar essas duas questões e tentar encontrar o caminho do meio. É ali que a gente vai, de alguma forma, encontrar a nossa felicidade. Então, o problema vai estar naquilo que a gente pode, que geralmente está naquilo que a gente busca ativamente, que é a nossa conservação. Então, nós, de alguma forma, nos excedemos na aquisição dos bens, na aquisição daquilo que a gente julga necessário para a nossa sobrevivência, e isso é que vai acabar nos causando infelicidade, porque vai vir a lei de destruição e vai, de alguma forma, ameaçar que nós percamos aquilo, e isso vai nos causar angústia. Então, o excesso é no excesso da lei de conservação, da observância da lei de conservação, que está o nosso, digamos assim, o nosso desequilíbrio. Então, na pergunta 704, ele pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, ou seja, então Deus quer que nós vivamos. Ele sempre, então, vai nos fornecer o meio para isso? Ele sempre vai, se está no nosso instinto de sobreviver, nós sempre vamos ter como sobreviver? E ele diz, sim. E se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Então, aquele ser que está aqui no planeta e que diz que não consegue os meios suficientes para sobreviver, é porque ele ainda não compreendeu quais são os meios que ele precisa para sobreviver. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil. O supérfluo jamais o é. Só que o que a gente faz? A gente não se contenta com o necessário, a gente quer o supérfluo. E quando a gente começa a buscar o supérfluo, é que a gente de fato entra nesse desequilíbrio. Por outro lado, vamos imaginar aquele ser que também existe, aquele ser que menospreza ou que de alguma forma não observa a lei de conservação e acaba, digamos assim, favorecendo mais o efeito da lei de destruição. Ele acaba de alguma forma abreviando a própria vida dele, ele vai contra a própria vontade divina. Deus quer o quê? Que nós estendamos ao máximo possível a nossa vida aqui. Se a gente não observa essa lei de conservação, a lei de destruição vai acabar nos tolhendo antes da hora, e disso vai vir consequências para o nosso próprio espírito, porque se estamos aqui foi porque aceitamos a experiência da vida carnal, e existe uma fila enorme de outros espíritos que gostariam de estar tendo essa oportunidade que nós temos aqui de estar vivos aqui, de estarmos aqui neste momento. E aí, como que a gente faz então para a gente tentar achar esse equilíbrio, né? Nesse ponto a gente vai ter que recorrer ao Evangelho, né? Jesus nos trouxe a fórmula, né? o caminho, o Evangelho, para a gente conseguir achar esse equilíbrio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, no item Observai os pássaros do céu. Vou ler para vocês. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus. E aí a explicação é, bem resumidamente, eu peguei só ao final. Não ajunteis tesouros na terra que são perecíveis, mas formais tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. E sabeis sacrificar os primeiros, ou seja, a gente tem que saber que os bens materiais eles devem ser, se preciso for, sacrificados em proveito do nosso próprio espírito. Porque é lá que a gente vai conseguir de fato colocar bens que vão sobreviver à nossa existência carnal. E aí quando a gente entende isso,
o tempo que antes era aquele efeito maligno que vinha e tirava tudo, ele pode passar a ser o nosso aliado. Por quê? Porque diariamente, rotineiramente, a todo momento, a gente pode valorar os fatos da nossa vida usando o tempo como uma peneira. Basicamente, a gente vai pensar, bom, eu tenho essa situação, isso aqui vai permanecer depois que eu desencarnar? Vai ser importante daqui a 10 anos? Vai continuar com essa importância daqui a 20 anos? Ou o tempo vai, de alguma forma ou de outra, vai diluir isso já nessa... Então eu já posso simplesmente saber, não, isso daqui é coisa da matéria. Agora, aqueles bens, aqueles tesouros que de certa forma vão permanecer, vão embora junto com a gente quando a gente desencarnar, ali é que a gente tem que trabalhar, é ali que a gente tem que agradecer, porque foi para isso que nós encarnamos aqui. Então o tempo, ele tem que ser sempre utilizado como um aliado. A passagem do tempo a gente tem que observar. Quando a gente olha para trás, a gente não tem que lamentar o tempo que passou e o que a gente poderia ter feito. Não, de alguma forma a gente aprendeu, isso foi o importante para chegarmos aqui e agora, no momento que nós estamos vivendo, e o que a gente tem que fazer é projetar daqui para frente, dando o valor correto a cada coisa. O que é da vida material é importante, está dentro de nós, o instinto de conservação, sim, está dentro de nós, mas sabendo que não vai faltar o essencial para a nossa jornada terrestre. E isso daí é certeza, isso daí é a promessa do Cristo. Temos supérfluos na nossa vida, e todos temos, nós não podemos negar que todos nós gostamos de conforto, todos nós gostamos do prazer que a matéria nos traz, mas a gente tem que sempre saber qual é o valor exato daquilo, a gente tem que saber usufruir daquilo, mas sem dar um valor acima do que esse bem material nos traz. E como leitura final, eu gostaria de ler o capítulo 3 do Eclesiastes. Eu tive que pegar a Bíblia aqui da casa porque eu imprimi e esqueci em casa. Capítulo 3, Eclesiastes. Tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Bom, esse era o que foi preparado para essa noite. Que amanhã a gente acorde e agradeça pela oportunidade de estar vivo, como eu comentei no início da nossa conversa, e que a gente possa realmente refletir sobre quais são os valores, quais são os tesouros que a gente vai valorizar nessa vida, e se nós vamos de fato levar esses tesouros dessa vida para outra. Porque se a gente colocar tudo que a gente, toda a nossa energia naquilo que é efêmero, nós vamos sair daqui dessa existência da mesma forma que nós chegamos, sem evoluir, e certamente em algum momento a gente vai perceber que aquilo ali a gente morreu abraçado numa sombra, né? Então, saibamos dar o valor correto para os nossos bens. Obrigado e boa noite. Mais uma vez, então,
vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, aquele que nos deu o nosso tempo. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, envolva os nossos corações, envolva todos aqui presentes, nossos lares, nossos entes queridos. E que essas mesmas bênçãos, Senhor Jesus, possa também envolver a todos aqueles irmãos que se encontram carentes e necessitados. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa permanecer conosco durante os trabalhos que se seguem e nos acompanhar, Senhor, até os nossos lares, com a graça de Deus. Que assim seja.